precisa ser resolvida por todo mundo. Exato. Isso eu ia trazer, assim, qual que você acha que é o papel das instituições privadas, das empresas que estão aí operando no Brasil, no mercado, para dividir essa responsabilidade social com as instituições, com as ONGs, com o governo até, né? Qual que é o papel das empresas? Elas têm que olhar para isso e de que forma elas poderiam contribuir? Completamente. E aí você pode contribuir com ferramentas, você pode contribuir com recurso, você pode empregar jovens de favela. Legal. Você pode investir nos empreendedores de favela. Sim, isso é legal. Porque a gente estava falando essa coisa dos termos e tal, e a gente vê muitos programas, né, para startups, e você vai na favela, cara, tem muitos empreendedores. A Providência, por exemplo, tem um mercado muito grande de beleza. A gente dá aula lá de maquiagem, a galera faz 3 meses de aula e já começa a fazer maquiagem, já começa a fazer trança, fazer negócio. Sim, que legal. Então, quem tá mais acima precisa olhar, até porque quem consome, né? A gente está falando 17 milhões de pessoas que moram nas favelas. A gente está falando, a favela movimenta 200 bilhões por ano. Muito. Então, nós somos consumidores. Sim. Então, assim, você quer ter lucro, você só quer ter lucro, mas quem te dá lucro são essas pessoas. Tá lá, né? Os produtos estão lá. E a mão de obra são essas pessoas. Então, assim, é importante, sim, que isso seja uma responsabilidade coletiva. E dos 3 setores. O poder público também precisa fazer política pública dentro da favela. Hoje a gente faz um projeto de urbanismo social dentro do território e é a junção dos 3 setores, precisa juntar. Então a gente tem um patrocínio das empresas, a gente fica atrás lá no Rio da Colurb, da prefeitura, porque não é primeiro que ONG não é responsabilidade minha cuidar do lixo. Uhum. Não é responsabilidade. E eu nem consigo, porque é outra estrutura, né? Então, de fato, precisa de uma união e de um olhar mais generoso e mais responsável para os empreendedores de favela, para essa galera que está na correria aí, produzindo, né? Como se dá essa relação no mundo ideal, Cíntia, de colaboração entre os 3 setores? Como que é o escopo de cada um? Existe isso bem definido? Como você imagina? Ai, vamos imaginar as melhores coisas. As melhores práticas. A ONG, ela tá na ponta. Tá. Eu tô dentro da favela. Isso. Você tá lá na sua empresa no asfalto, o poder público tá lá na prefeitura no lugar dele. Uhum. Primeiro, essa escuta sincera e respeitosa de entender quem sabe o quê. Bacana isso. Porque tem coisa que só eu sei. Porque eu tô dentro da favela, eu moro lá, eu vivo lá, é todo dia. Não tem como você, que vem lá do outro lugar... Vou dar um exemplo, que eu dou bastante, assim. Se você hoje chegar na sua casa, seu sofá estiver na sua cozinha, o que você vai pensar? Cara, coisa estranha. O que aconteceu aqui, né? Alguém mexeu... uma coisa que... Alguma coisa está errada. Acho que eu ia pensar isso. É isso que acontece, por exemplo, quando você vai fazer obra. Eles chegam, às vezes fazem obras sem falar com os moradores. Entendi. Qual é a nossa necessidade? Porque fica parecendo que a gente está lá, qualquer coisa que se oferece, a gente vai aceitar, porque a gente já está na vulnerabilidade, já está... Opa, peraí. Não, a gente sabe o que a gente precisa. Sim. Às vezes um piso escorregadio é ruim, porque chove, a ladeira, tem idoso, vai cair. Eles assumem o que poderiam fazer sem consultar, né? E às vezes com ótimas intenções. Sim. Não tô nem julgando isso, o mérito, né? Mas se eu vou na sua casa, mexer na sua casa, eu preciso falar com você, a sua casa. Sem dúvida. Que vale também para os recursos. Às vezes, a empresa ela tem lá uma ideia do que é SD, do que é impacto para ela, do que ela quer mostrar, e ela quer patrocinar coisas específicas que surgem da cabeça dela. E muitas vezes isso não é uma necessidade. E muitas vezes isso não é o que a ONG está lá produzindo na ponta e que causa impacto. Então, alinhar isso para que seja bom para a empresa e bom para quem está na favela, precisa de escuta e de generosidade. Porque eu sei, é isso, é o marketing, né? Tem um monte de coisa, mas por trás desse monte de coisa tem pessoas.
Isso. Então, é muito importante que, quando a gente sentar na mesa, a gente seja escutado todo mundo igualmente. Ninguém mais esperto que ninguém. Sim, claro. E pensando em resolver o problema. Resolver o problema coletivo, não resolver o seu problema individual. Tem uma instituição que a gente é super parceiro aqui no Pode Sonhar, assim, que já